Eu sou o Marcos Guimarães. No episódio de hoje, no CNX Online, vamos mergulhar numa história de superação real, marcada por dor, fé, reconstrução e propósito. A nossa convidada de hoje é Lene Santos, uma mulher que transformou suas feridas em forças e criou o projeto Café com Terapia. A gente vai saber muito mais sobre isso, mas um movimento que deu muito certo, de acolhimento, escuta e amor. Prepare-se para um papo transformador. Lene, seja bem-vindo ao nosso Obrigada. CNX Online. É um prazer estar falando contigo aqui. E você seja muito bem-vinda aqui. Vamos tomar muito café com terapia ainda, não é não? Vamos, água com terapia hoje. É água com terapia. Mas, Lene, me fala de você, da Lene em si. Me conta um pouquinho de você aí. Quem é a Lene? Quem foi a Lene no passado? A gente já conversou muito nos bastidores. Lene é nossa cliente também, amiga daqui já faz um tempo. Mas me fala um pouquinho de você, de tudo que ocorreu aí, ou parte disso, né? Tá, então. A Lene, além de linda e bonita, brincadeiras à parte, Não, verdade. eu já passei por muitas coisas difíceis na minha vida, mas isso não me fez ser a pessoa das coisas que eu vivi, né? Eu costumo dizer, eu sempre falo sobre isso em palestra, que não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. E eu me reinventei dentro da dor. Então, eu já passei por situações difíceis, vou falar um pouco da minha infância. Eu já sofri abuso e no momento que eu sofri abuso, antes de sofrer abuso, eu passei por uma experiência que foi a perder o meu pai. Meu pai foi assassinado, né? Eu não tinha uma ligação de afeto com a minha mãe, ela não conseguia passar isso e eu não percebia. Talvez ela passava, mas eu não me identificava, não percebia isso. Uhum. E a forma com que eu fui criada, eu me sentia. É um sentimento de rejeição, na Tá. verdade. Sempre Uhum. foi um sentimento de rejeição. E aí eu já não tinha, eu costumo falar, já não tinha o afeto da minha mãe, já não tinha pai. Minha mãe foi morar na casa dos pais dela. O meu avô, ele era mudo, não, surdo. Ele era surdo e minha avó também. E aí morávamos lá, né, na casa dele, e até que um dia ele se sentiu no direito de me tocar, né? Eu acordei, ele tinha tirado minha roupa, estava em cima de mim, assim, foi uma loucura, uma Caramba. gritaria. Uhum. Então, assim, foi um processo bem complicado para mim, porque dali para lá, aquela criança que era carinhosa, afetuosa, eu mudei. Se fechou totalmente. Totalmente. Eu fiquei extremamente arredia mesmo. Uhum. Ninguém podia chegar perto de mim que eu já estava rosnando igual aqueles cachorros pedidos. Aham. Bem complicada. E eu comecei a ouvir que assim, eu não tinha, né, de uma certa forma, uma rede de apoio. Eu falei, eu vou criar a minha. Então eu dormia com faca. Qualquer coisinha eu estava pronta para, porque ali na psicologia a gente fala muito sobre a luta e fuga. Eu Uhum. estava sempre pronta para lutar. Então vai vir, então vamos ver como é que vai ser. E eu comecei a me perguntar por que a gente continuava ali naquela casa depois de tudo que tinha acontecido. Uhum. Que criança você não entende. Fala, Sim. por que esse cara não tá preso? Por que eu vou continuar dormindo aqui? E aí, às vezes, a gente fica se olhando assim. Passei por esse momento de me sentir nojenta, sabe? Eu falava, cara, Com o que eu certeza. tô fazendo aqui? Comecei a passar por uns processos de tentar suicídio mesmo, algo contra a minha vida, Uhum. em diversas vezes, enfim. Foi bem complicado. E na escola, então, minha mãe parecia que trabalhava na escola, porque eu Uhum. batia em todo mundo. E eu só batia em homens. Eu não batia em Faz mulher. todo sentido, Quando né? eu vi a minha mãe passando assim, eu falei, ai, hoje eu vou apanhar. Mas tá tudo bem. Então, todos os dias eu marcava, era o Jaime, na porta, quase todo dia praticamente, na porta da escola para brigar. Eu tinha Uhum. essa necessidade. As minhas brincadeiras eram extremamente brutas. E aí eu via que eu tinha aquilo só com homem, eu não tinha com Sim. mulher. Uhum. E aí fui crescendo nesse meio, já presenciei o meu avô batendo na minha avó. Uma vez ele jogou ela longe, eu tava passando pelo corredor, peguei a faca, Uhum. ele não ia escutar, mas eu falei, encosta nela, pra tu ver. Então assim, comecei a virar uma outra pessoa. Sim. E, e foi isso, depois da minha adolescência eu tive filho, Uhum. né?
foi também um processo muito difícil, porque minha mãe se relacionava com as pessoas e eu não me identificava. Hum, Não me identificava. Acho que é também mais por uma questão de você não se sentir segura sim. com nada e nem com ninguém. Então, qualquer olhar para mim era um olhar duvidoso. Por que que tá me olhando assim? Por que que tá... Então, assim, eu passava por situações que, para mim, eu estava sempre em risco, né? Eu estava sempre em risco. E você, nesse período, né? Como que você buscou força, energia? Você teve apoio também, assim, de eventualmente de amigo ou de alguém da família? Como é que você começou a se reinventar e começou a entender tudo isso? Caiu a ficha, depois de tantos problemas extremamente sérios, né? Como é que você conseguiu buscar essa energia, força para começar a se levantar e ser a Lene de hoje, uma fortaleza aí, com um sorriso no rosto, né? Bacana, bonita, Isso é né? Isso verdade. é verdade, né? Mas assim, me fala um pouquinho disso. Então, não foi de uma hora para outra, Sim. né? Como eu Uhum. falei, foi um processo. Tive filho, que foi o Felipe, engravidei. Infelizmente, o pai do meu filho veio a falecer quando ele tinha 2 anos também, foi assassinado. E foi um dos períodos mais complicados da minha vida, né? Ainda grávida, eu estava até escrevendo sobre isso ontem pro meu e-book, que Hum, está para ser lançado, que é o Aprenda a Se Acolher. E eu estava relatando sobre isso, sobre uma discussão, sobre um ponto forte que me trouxe uma lembrança pesada, sabe, na vida. uhum, E aí eu lembrei de um momento que eu tinha pedido meu irmão para ir comprar pão. A mesma calçada que ele atravessava para comprar e jogar futebol era que ele atravessava para comprar pão. Então eu pedi ele para comprar pão, ele foi, atravessou, comprou, voltou sem o pão e eu falei assim, e o pai dele veio e falou para mim assim, na época, eu já falei que eu não quero que você vá na rua para... Vai falar um palavrão, porque eu não falo palavrão. hum, Aí eu fiquei quieto e falei para ele assim, você foi porque você quis, você tava com fome. E aí ele olhou pra mim assim e falou assim, eu tava grávida de 8 meses. hum. Aí ele falou pra mim assim, fala alto pra ver como é que eu não vou dar na tua cara. Caramba. Aí eu falei, na minha cara tu não vai dar não. Que eu já fui criada já naquele mecanismo de defesa Sim. como uma Uhum. fortaleza. Daí eu falei, na minha cara tu não vai dar não. Eu falei, se você não der na minha cara, agora quem vai dar na sua vai ser eu. Aí foi aquele... Fui lá na cozinha, peguei panela de pressão, falei, olha, tu agride minha mãe, mas a mim você não vai agredir. Uhum. E enfim, minha mãe chegou do trabalho e ela teve que fazer uma árdua escolha que ele falou, eu e ela dentro de casa. Sim. Ela foi pra rua, igual o Chaves, Caramba. com a mochilinha, e eu tive que ir, e ali pra mim, Decisão mesmo, né? era uma Pura. decisão. Além de eu estar grávida, né, que é Hum. um momento vulnerável da mulher, eu tava sem teto, tipo, sem saber pra onde ir, como fazer. E vou contar só essa parte aqui que foi para mim também impactante, que eu fui procurar o pai do meu filho para poder contar que eu já não tinha um lugar para dormir. Sim. E aí eu lembro que fui em Madureira, que tinha um feijão com companhia, que eu gosto muito de charme, de hip hop. Hum. Eu fui lá para contar e perguntei pro DJ, que era o Marquinhos Charme, ele falou: "Ah, ele tá para lá, para aquele lado de lá". Eu fui, cheguei lá, ele tava num muro beijando outra mulher. Então, agora Caramba. aqueles acontecimentos que tu fala assim, tá tudo bem. Eu vou fazer o quê? Não tem mais o que fazer. Aham. Puxei a cadeira, fiquei assistindo, esperando terminar para ver o que a gente ia decidir. Uhum. Dali para lá, eu não conseguia mais chorar. Eu não conseguia mais chorar. Uhum. Porque eu entendia que ser forte era não chorar. Ser forte era engolir o choro e fazer, sabe, passar por tudo de ruim Uhum. sem expressar a minha dor. Mas não era isso, não era isso. E com o tempo que eu entendi que ser forte não era isso. E aí eu comecei a. Acho que eu lembro claro que não dá para contar tudo aqui, mas eu lembro que eu comecei a ter uns processos de aprender a me acolher, mesmo sem saber que eu estava fazendo aquilo, Uhum. né? Lembro que eu escrevia muito. Quando eu saí de casa, eu lembro de um poema curto. Eu vou lembrar de uma parte que eu fiz para minha mãe, assim: minha mãe, que eu tanto amo, cometeu um grande engano de me trocar por um lar onde eu não possa ficar.
Que lindo. Eu não lembro, mas eu sei que o poema estava Que tão belo. intenso que a minha prima, a Rita, ela chorava muito quando lia, porque eu escrevia as coisas com a alma. Uhum, Que tudo que eu queria ali naquele momento era ser acolhida. E eu uhum, não tinha como fazer aquilo. uhum. E fui andando dentro desse processo. Infelizmente, como eu falei ali, o pai do meu filho veio a falecer, foi assassinado. Eu tentei diversas vezes suicídio, tentei chumbinho, me jogar da ponte, enfim. Minha vida foi virando uma coisa. E depois eu fui no foco que era a minha mãe. Eu falei assim, cara, eu quero conversar com você. Por que tu me odeia tanto? Tipo, o que eu te fiz? Sério. Eu quero te ouvir. Ah, Quero ouvir sei lá, o que acontece. E aí ela falou pra mim das dores dela. Que eu acho que às vezes a gente precisa disso, de rolar essa empatia, porque eu tava muito centralizada nas minhas dores, o que eu vivi, e uhum. era eu. Mas Mas por tinha, tudo também que você passou, né? tá tudo bem, mas acho que às vezes a gente consegue essa questão da cura olhando um pouco pro outro, e entendendo o outro e separando o que é do outro e o que é meu, porque eu Uhum. achava que o mundo me odiava, mas o mundo não me odiava. E aí essa percepção ela mudou quando eu ouvi minha mãe. Ela falou que ela já tinha sido estuprada, que ela já tinha passado por diversas situações Uhum. e que o pai dela foi o primeiro homem dela, que ele também abusou dela e quando ela foi tentar falar, ele botou ela num hospício. Caramba. Então eu falei, caraca, olha essa mulher que me criou. Ela não tem condições, ela tá ali tentando Também também. se reencontrar, né? Muitas Não vezes, é né? uma lei da sobrevivência. Então, assim, eu tô nova e eu falo muito nas minhas palestras que é uma música que ficou gravada na minha cabeça que você diz que seus pais não entendem, mas vocês não entendem Entende seus seus pais. pais. Você julga seus pais por tudo. Isso é um Absurdo. absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? E Uhum. aquilo me deu, eu falei, não, eu não quero ser isso. Uhum. Eu posso mudar isso agora. E aí eu comecei a acolher a minha mãe e tentar mudar. Foi um processo muito difícil, você curar as suas dores e querer cuidar dos outros. Mas eu falei assim, cara, eu tô nova, eu tenho como ressignificar Sim. isso. Uhum. E aí eu fui saindo daquele meio. E é claro que nas buscas por acertar, eu errei diversas vezes. Mas eu botava uma coisa na minha cabeça, uma principal. Não abandono meus filhos por homem nenhum. Nunca, jamais. Esse era Perfeito. um ponto. Legal. E você, muitas vezes a gente busca, na verdade, a fé, né? Uma ajuda em Deus, muitas vezes no momento que você já está quase que desistindo, né? Como é que é a questão de Deus na sua vida, da sua fé, vamos dizer assim, né? Em relação a isso, como é que você trata tudo isso, vamos dizer assim? Isso também te ajudou, te ajuda? Como é que, me fala um pouquinho desse lado. Então, a fé para mim, antigamente eu perguntava, né? Como é que é isso? É de comer? Porque eu via as pessoas assim, aceitando Jesus, mudando de vida, e eu dormia, eu falei, será que se eu dormir e acordar, eu vou estar naquele nível? Uhum, Mas não era assim que as coisas funcionavam, né? uhum, E eu comecei, sim, a me questionar muitas vezes. E quando eu tive esse encontro com Deus, primeiro começou meu filho mais velho, ele indo. Então ele ia para a igreja, ele pedia para ir, e eu vai lá, ora pela mamãe. Vai indo, vai. Mas eu mesmo não queria nada com nada. E aí teve um momento que eu comprei uma kitnet com muita dificuldade, porque o que eu passei em toda a minha vida não tá no dá para gibi. imaginar. Eu falei, eu passei por muitas coisas. E, e aí eu comprei uma kitnet, inclusive antes de eu ir para essa kitnet, eu fui praticamente expulsa de uma casa que a casa foi vendida comigo dentro e eu tive que sair dessa Uhum, casa sem... É claro, eu sempre, como eu falei, eu sempre encontrei forças dentro de mim para reivindicar ou para brigar por mim mesmo. Então uhum, fui lá para resolver, enfim. E eu fui procurar essa casa. Aí passei, morei um pouquinho dentro dessa casa e depois a casa a menina vendeu para mim por um valor. Aí comprei a casa, era uma kitnet bem baratinha. Depois que eu terminei de pagar tudo direitinho, aí ela falou assim para mim assim: "Ah, não vou poder mais te vender".
Como Até assim? aí, Como assim? até aí tudo bem, né? Não vai poder me vender, tá? Me devolve o dinheiro. Cadê o dinheiro? Não tenho. Eu falei, não. Aí não pode. Não, não, É. não. Aí aquela Lene Voltou voltou a com, ressurgir. voltou com força. Eu sei que eu pulei o muro dela lá, falei, hoje ela não sai daí É viva. hoje. Não é só homem, não, viu? Né? Não é só homem, não. Não, ali ela forçou a Lógico. barra. Aí Uhum. eu falei, não, hoje ela não sai dali viva. Eu ia perder meu réu primário ali naquele dia mesmo, Caramba. sabe? Ainda bem que É. ela não estava em casa. Uhum. E aí, com isso, eu recebi um convite para ir na igreja. Eu Hum. fui, mas assim, o pastor estava falando, eu nada ouvia. Hum. Certeza, eu nada ouvia. É. Que eu tava fechada. Eu fui, acho que nem sei por que que eu fui. Aí chegou no meio do caminho, eu lembro de ter parado no McDonald's, pedi o pai do meu filho, que ele estava comigo, pedi para ele parar no McDonald's e falei assim. Lembra que eu falei que fazia. Eu não era de chorar? Fazia muito tempo assim que eu ficava guardando. Eu não chorava, era muito difícil. Era um Uhum. evento. Foi eclipse. Hum. E aí eu falei assim: para aqui, que eu preciso parar. Ele parou e eu. Uá! Chorei, 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 chorei. Ele veio para me abraçar. Eu falei: não, sem abraços. Tipo, chorei, 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 chorei. Quando eu acabei de chorar, eu falei: pronto, podemos ir. Com todo mundo mudo no carro. Uhum. Sem Sem entender. entender nada. E aí ele foi, me deixou em casa. E quando ele tava saindo, eu falei, volta aqui. Aí ele voltou, eu falei assim, hoje eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Caramba, que E lindo. assim, tipo, não tinha pregação, não tinha louvor, não tinha nada, não tinha apelo, Foi não o tinha seu nada. Foi momento. ali aquele momento. E aí ele voltou, eu falei, tu pode sentar fazer uma oração? Aí ele fez a oração, eu aceitei Jesus e estou até hoje. Porque não foi por emoção. Isso para mim também era importante, né? Uhum. Sendo a pessoa que eu sou, para mim foi muito importante. E aí o processo com o evangelho foi entender primeiro quem eu era. Porque às vezes a pessoa vai, mas não sabe quem é e não firma, E acaba não entendendo, não né, Leno, o entende. que é Deus, o que é a sua fé, o que é o teu propósito, né? Aqui na Terra mesmo, né? E você saiu de um colapso, ou de vários aí, na verdade, para um ressurgimento, muitas vezes pela Exatamente, fé também, né? exatamente. Então acho que isso é um. Eu falo que não tem muita explicação, né? Não tem, de É verdade não algo que tem. eu falo, poxa, como é que a gente ressurge de uma situação? Mas é a questão da fé, de acreditar em Deus mesmo, né? Mas me fala um pouquinho também sobre. Diga. Eu sei que você é uma mulher também internacional, fala francês aí, né? Voilà, je parle français E, très bien. né? E aí, como é que surgiu essa parte internacional na sua vida também? Em que momento que você foi para lá, morou no exterior? Fala um pouquinho sobre isso também. Então, isso surgiu, eu tive, dentro desse processo todo que eu passei, a gente estava falando da casa, da kitnet, eu consegui vender ela, né? A mulher me devolveu o dinheiro, eu consegui vender um pouco a mais, desculpa, um pouco a mais valor. E eu sempre fui de empreender. Eu nunca fui de começar um. Eu trabalhava. Eu não sei para saber de nada. Eu trabalhava. Eu tra, eu Não tra, manda em mim, hein? não, não, eu nunca gostei. Eu trabalhava e meu tempo de trabalho era um mês. 2 meses, minha carteira, eu ficava rindo ali depois, eu É. tava rindo esses dias que eu li, eu falei, caraca, o máximo de trabalho que eu fiquei foram 4 meses. Uhum. Pô, aí eu fui abrir algo para mim, saí de uma loja que eu estava trabalhando, 3 meses, abri algo para mim e comecei a trabalhar com a minha marca, que era a M Black. Hum. E ela se estendeu por 2 anos. E a Amy Dois, não, Black, não, 8 anos, desculpa. e a Amy Black era uma marca no segmento De moda, de de moda. roupa, eu Tá, falava assim, era bem eu mesmo, né? tá. E eu vendi, eu trabalhei muito ali. Eu trabalhei, Uhum. dei a minha alma mesmo. E eu abri uma em Bangu, Madureira e no centro da cidade. Tá. E aí, o que que tu estava perguntando mesmo que eu já esqueci? Estava falando da M Black. E aí Isso. começou com essa questão da marca e tudo mais. E aí como eu trabalhava muito e era eu que fazia tudo, era só eu que sabia, era eu, que isso é um mal de muitos empresários. Legal. Você tocou num Isso. ponto bem, né? Só eu sei fazer, né? Só eu sei fazer, eu me sobrecarregava. Então, Uhum. eu acabei tendo uma isquemia facial de leve. Eu tive também crise de pânico. Eu achava que se eu fosse para rua, eu ia morrer em qualquer
momento. Uhum. Enfim, foram períodos bem complicados para mim. E aí, dentro dessa leva toda, eu fui parar no nada, apareci no INCA. Aí fui parar no INCA com alguns processos, começou a me dar vários nódulos aqui no pescoço, enfim. Fui parar no INCA e fui caindo, e a loja foi fechando, uma atrás da outra. Eu tive que lidar com a falência da loja, com o término do meu casamento, né? Porque dentro desse meio tempo eu casei, com o término do meu casamento, e foi um período bem complicado que eu comecei a pagar o meu aluguel com cartão de crédito. Uhum. Eu pagava meu aluguel com um cartão de crédito, e nesse período eu trouxe o meu sobrinho para morar comigo também, Uhum. um amor de pessoa. E aí, quando ele viu que as coisas estavam ficando bem estreitas, ele falou para mim assim: Tia, tu quer que eu vá embora? Eu falei assim: não, tá todo mundo nesse barco, vai ficar até o final. E aí, eu fiquei com aquilo que eu não tinha doença nenhuma. E aí, quando o pessoal lá do INCA me liberaram, eu falei, cara, eu vou viajar. Teve uma pessoa que me ajudou nesse percurso aí, deu um estalo para eu olhar para mim, porque eu me via dentro de tudo que eu passei e passava, eu me via como um nada. Tudo que falavam sobre mim, aquilo era a verdade. Então, eu era muito fragmentada, entendeu? Uhum. Então, para me desconstruir, reconstruir, foi um processo. Então, Uhum. por isso que eu não falo assim, eu sou bonita, mas não é só por fora, não. Eu tô vendo que eu sou bonita, mas não é só por fora, não. E é uma beleza constante, isso é que É é legal, isso, né? Eu falo entendeu? que o corpo, muitas vezes, a gente vai envelhecendo, É né? isso. Me pego uma foto há 20 anos atrás, é uma pessoa totalmente diferente. Mas eu falo, a beleza interna é que você precisa sempre manter e tudo mais, É né? isso, é isso. Para mim, isso é tudo. E aí eu tive esse coisa, falei, cara, eu sempre quis viajar, vou começar a focar nessa questão da viagem, e as coisas foram acontecendo. Eu recebi uma proposta para ir para França, Hum. eu aceitei, mas antes de eu ir, eu ganhei uma torrezinha de alguém e um potinho da gratidão. É. Então eu falava tanto que eu ia para França, que eu ficava olhando assim, eu falo, não, eu vou para França, eu vou para Paris, eu vou para Paris. Todo dia que eu acordava com aquele potinho do meu lado, eu falava assim, É. eu vou para Paris. E aí eu falei, vou levar o potinho. Eu fui É. e levei um potinho. Eu tenho até uma foto da torre e o potinho ali. É Para mim foi mesmo? um marco. É. Aí dali eu fui, eu conheci Holanda, né, que é em Amsterdã, a Bélgica. E aí quando eu voltei, eu já voltei com uma outra cabeça pro Brasil. Legal. Voltei com uma outra cabeça e eu comecei a investir em mim, porque eu acho que o maior investimento é pessoal. Aí eu comecei a Uhum. investir em mim, terminei meus estudos, fiz a faculdade, me matriculei, e fui caminhando, investindo em mim, e falar, cara, eu sou o meu maior investimento, eu preciso melhorar como pessoa. E as coisas foram fluindo, eu mudei de lugar, né? Eu fui morar saí de pagar de aluguel no cartão de crédito para um lugar melhor, levei meu sobrinho. E aí, dentro desse meio tempo, eu falei, olha, eu vou para a Europa de novo e eu volto dentro de um ano para levar todo mundo. Que Fiz uma bacana. reunião, falei, vocês acreditam, vocês confiam, tudo bem, posso ir? Não, bora. Eu fui, aí fui levando. Levei, acho que fui primeiro o meu filho mais velho, de 25, depois levei o meu sobrinho, depois levei minha mãe, depois levei meus dois filhos. Dentro de um prazo de um ano, bateu Uhum. certinho. Então, eu tinha uma meta, que era abrir a cafeteria, né? Eu falei, mas primeiro, antes de mais nada, era levar as pessoas comigo. Porque quando eu avanço, eu não quero fazer isso sozinho. Acho que dá para fazer isso num coletivo, entendeu? Uhum. Não é só sobre mim. Uhum. Então eu fui seguindo e avançando. Legal, você falou uma coisa interessante, né, da questão dos seus filhos todos, né? Na verdade, a gente não cura as pessoas, né? Mas a gente cura o ambiente. Uhum, E se o ambiente estiver curado, você automaticamente tem pessoas ali saudáveis também, né? Que é o caso dos seus filhos, né? A gente graças teve a o Deus. prazer de conhecer, pelo menos, Graças acho que a vieram Os dois dois, aqui, né? graças a E Deus. assim, os garotos são assim fantástico, né? Com uma cabeça bacana, legal, né? O pouco que a gente teve aqui de conversa, mas é exatamente essa linha, né? Que você trouxe, na verdade, um outro ambiente para eles, Isso é né? fundamental. Que eu acho que isso é que realmente é um diferencial que você teve realmente essa capacidade,
né? Porque muitos desistem mesmo e por tanta Por não coisa. conhecer, eu acho que desistem mesmo por não conhecer, porque o mundo ele te sufoca mesmo. Uhum, verdade, verdade. Agora me fala um pouquinho, vamos falar um pouquinho do café com terapia, né? Que foi quando você entrou aqui pela primeira vez, falou: olha, tenho isso. Me conta um pouquinho disso aí, esse insight que você teve todo, né? Para a gente depois conversar, trocar as ideias e fazer, trabalhar nesse projeto maravilhoso. Não, esse é Me um fala um projeto pouquinho muito bom disso. mesmo do café Projeto, com. gente, projeto fantástico que daqui a pouco, ó, vai arrebentar. Mas fala aí, Lene. Vai, o projeto com café com terapia, ele surgiu, né, com essa ideia de criar uma cafeteria. Foi por isso que eu fui para lá, para a Europa, conforme eu falei. E depois fui fazer psicologia, né? Hoje sou formada em psicóloga. Legal. E aí eu fiquei perguntando para Deus, né? Eu falei assim, eu não queria ficar fazendo só um e também não queria ficar fazendo só outro. Como é que eu faço para fazer essa junção? Até que me veio o nome, Café com Terapia, que seria esse espaço terapêutico, né? Em cima, e a cafeteria embaixo. Opa! E a cafeteria embaixo. E a ideia não era criar isso, era um espaço físico, né? Mas tantas coisas aconteceram ao longo do tempo. Inclusive, algumas pessoas me perguntam se eu não vou voltar para a Europa, se eu não vou. Eu vim para cá porque o pai do meu filho faleceu, então foi uma fatalidade. Eu tive que vir para cá e gerir tudo isso. Uhum, Então, ainda está num processo e agora eu estou me reerguendo, né, uhum, novamente para poder fazer as coisas que eu tenho que fazer, inclusive focar no café com terapia, que era um objetivo, né, uhum. que eu tenho já há muito tempo. Eu falo do objetivo, criar estratégia, que são vocês, todo mundo que me ajuda, que é a Legal. estratégia e o plano de ação, Uhum, né, que é o pegar e fazer. E o que eu quero com um café com terapia? É criar um espaço que eu nunca tive, que eu tive que construir praticamente sozinha, uhum. que é um espaço de acolhimento, escuta ativa, né, que eu acho isso muito importante, e de empatia, que hoje em dia ninguém quer olhar para ninguém, é o Verdade. meu problema Uhum, e é isso, cada um com o seu problema, e é isso, às vezes tu vai falar do seu problema, a outra tá trazendo o outro, ou tem muito disso, de você falar de algo, e alguém falando, fulano de tal tá passando algo muito pior, mas a gente não tá falando de fulano de tal, porque senão você invalida a tua dor, é verdade. para colocar do outro, que é o do outro é mais importante, porque fulano de tal tá passando fome, porque fulano de tal. Tá tudo bem, isso tá acontecendo, mas agora eu tô falando da minha dor. Uhum, E eu quero ser vista e eu quero ser validada, mesmo que seja mínima e que o do outro seja, sabe, máxima, tá tudo bem, mas eu quero uhum. falar da minha. Então isso hoje em dia é difícil. E aí eu venho com esse projeto para poder acolher essas mulheres, mostrar para elas que elas podem, sim, que elas têm como, e de alguém que já viveu. Não só para a minha profissão, mas de alguém que já passou por esse percurso ali. Como eu falei, hoje não deu para falar, não dá para falar muita coisa, porque minha vida, tô 42 anos, então assim, Ah, são, novíssima, novíssima. são muitas histórias, mas de alguém que já passou, teve o início, o começo e o fim da dor. E o que eu aprendi, né, nesse percurso? Eu aprendi a crescer na dor. Uhum, A dor, ela não pode me parar. Ela não pode me sufocar. Eu uhum. aprendi a crescer. Eu falo que eu manipulo a manipulação. Então, É verdade. então assim, eu tive que construir algo dentro disso e foi isso, essa ideia de continuar ajudando pessoas. Eu falo mulheres porque eu me identifico muito, mas é continuar ajudando as pessoas. E você, na verdade, hoje, você já tem pacientes, na verdade, que você faz um trabalho, né? Que eu acho que é bem isso, né? É Sim, por sim. toda a sua dor e por toda a tua experiência, né? Eu falo que é uma bagagem, né? E muitas vezes a gente aprende no amor, que é melhor do que na dor, que é Sim, o caso verdade. muitas vezes que você passou por isso, né? E hoje, na verdade, você tem uma preocupação, na verdade, de falar, eu preciso contribuir, né? Para trabalhar com essa pessoa com o objetivo de mudar o ambiente dela. Uhum, Né? Eu acho que uhum. o futuro é esse, né? É isso. E a Lene, então, ela é bem isso hoje, né? Inclusive nas suas palestras, eu vejo aí nos eventos que você participa e tudo mais. Eu acho que você aborda muito essa questão, né? De transformação. Eu gosto de passar nos lugares, né, e ter esse feedback de falar, cara, você tem a capacidade de entrar na minha mente e fazer eu achar que eu sou capaz. Cara, que lindo isso.
E você assim, no período com os teus filhos, como é que os seus filhos são? Vamos falar um pouquinho do lado pessoal aí. E os teus filhos hoje, eles são tranquilos também? Você estava comentando ali nos bastidores, estava falando um pouquinho de, acho que é do mais novo, não sei. Sim, sim, sim. Parece que o garoto não tem problema, né? O Você Davi comentou fala. um pouquinho Eu disso. perguntei pro Davi assim: tu não tem uma ansiedade, uma É, depressão, nada? Ele, não. Eu falei, tu não tá com um negócio assim? Não. Não, eu falei, gente, não é possível. Porque no mundo de hoje, todo mundo tem. todo mundo tem. Todo mundo. Como é que esse menino não tem? Não é possível que não tenha problema, não tá com nenhum problema assim que tu não queira falar. Não, mãe, eu tô tranquilo. Mas ele é terapeutizado, ele faz terapia. E a gente Ele tem conversa uma muito. mestra aí por trás, Não, a né? gente Também, conversa né? Com muito e todo ele faz respeito. terapia com uma pessoa excelente, Hum, inclusive. E lá em casa sempre foi muito. É claro, sempre é muita informação, porque no início eu reproduzia o comportamento da minha mãe, uhum, tentando de uma forma diferente, melhorada, mas ainda assim reproduzia, porque eu não tinha essa sabedoria. Então uhum, depois foi mudando, e é claro, quem pegou a melhor parte é o Davi. uhum, Então, assim, foi mudando. A gente faz muito roda de conversa, tá. escuta, qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade, o que que você pensa de melhorar. E quando eu converso com a minha filha, é isso que você quer? Isso daqui tá alinhado com a Carol de 2026, o que você quer ser? Isso daqui é tudo sobre muita conversa, muito papo. Acho que isso é importante, que antigamente os filhos não podiam falar, eles não tinham direito de falar. Era Uhum, o que o pai queria e sim. acabou. Uhum, É isso e acabou. Não, hoje em dia não, quero te ouvir. É claro, tem que ter uma linha de respeito. Vai uhum, chegar e achar que não, tudo não, pode. não pode. Uhum, Mas assim, tem que ter uma linha de respeito. Quem me deu muito trabalho foi a minha filha, mas também, graças a Deus, tá mudando. Tem sido uma nova criatura que eu falo para ela, assim. E é um processo. é Acho que se eu processo. passei pelo processo, por que que o outro também não pode passar? Por mais difícil que seja, às vezes, entender algumas coisas, mas são processos e tá tudo bem. Lá em casa é um lar de amor. Que delícia. As pessoas gostam de irem para minha casa, de ficar lá, que eles se sentem acolhidos. Então, a minha casa já é isso que eu quero fazer com café com terapia. As Legal. pessoas não vão só para tomar um café, mas que se sintam acolhidas, que sintam o amor do ambiente, entendeu? Uhum, bacana. E, na verdade, em toda essa trajetória tua, a gente falou muito aí de muita dor e etc. Mas um momento bom, assim, que você passou, que te marcou também, alguns momentos legais, né? Eu falo que tem a questão de filho e tudo mais. O que que você vê nesse universo todo? Você fala, poxa, mas teve aqui também que foi muito bacana, foi uma experiência gostosa que eu vivi, assim, por Você exemplo. está falando passado, a experiência passada? Pode ser passada, alguma Eu posso coisa que... trazer do passado para o presente? Pode, Ontem eu pode. estava pensando nisso e falei assim, Isso. nossa, há uns anos atrás, eu dormi na rua, assim, eu falei sobre isso já no Insta, eu dormi na rua com o meu filho mais velho. E aí tava muito frio naquele dia, eu tirei meu casaco, cobri ele, passei a noite em claro com ele, porque fui na casa do pai dele, não tinha lugar pra... Ele não estava em casa. Hum, E aí, atravessei aquela passarela cheia de sacola, com roupa, olha que visão trágica. Fui tentar pegar carona, o ônibus era 2h35, eu não tinha. hum. E para mim, sair desse lugar para ir hoje para África, Londres, eu piso nesses lugares e falo, não é só, eu vim em Londres, cara, eu tô em Londres. É Tem toda uma verdade. bagagem de histórias de transformação e as pessoas que Uhum. vão acompanhando falam, cara, é porque é você sair do nada. Porque foi muito do nada mesmo. Muito do nada, com Muito do nada. muita Então, assim, dificuldade. pra mim, eu amo viajar. Uhum. E acho que a viagem Que traz é um pouco essa. aqui do teu logo Isso, que saiu traz, aqui. né? A logo saiu aqui. É. Mas é um pouco Que da. traz um pouquinho do que você quer remeter um pouco, né? Exatamente, exatamente. É bem isso. É essa coisa de poder viajar, de conhecer o mundo, de me sentir livre. Isso Uhum. pra mim é muito importante. Legal. E você, assim, qual é a tua expectativa de futuro, além do café com terapia, né? O que que você espera, Lene, daqui a uns anos? Como é que você vê? Eu falo assim, que eu sei, eu não vou nem falar que você já é avó, essas coisas, né? Pode falar, Pode só falar. pra mim.
mais linda desse jeito, eu falo assim, olha, né? Eu falo assim, a gente tem aquela noção que você falou, avó, a gente pensa naquela pessoa, Sim, né? costurando, cabelinho branco, Crochê, sei lá, né? crochê, enfim. Tricô. Não, cada um no seu quadrado. Mas enfim, como é que você vê a Lene daqui a uns anos, né? Ainda mais experiente, né? Com toda essa bagagem que você tem, qual é a tua realização, assim, né? Além de tudo que você já fez, de tudo que você já conquistou, Lene? De ver meus filhos muito bem direcionados, de ver meu filho nos Estados Unidos, onde ele Uhum, quer ir, de ver minha filha bem direcionada, de ver meu filho fazendo o que ele quer fazer, que é o pequeno, que é alguma coisa com reportagem de futebol, alguma coisa assim parecida. Mas eles realizando o sonho deles. E eu, olha, eu tô com uma expectativa de um dia casar. é mesmo? É, é uma expectativa. É uma expectativa, tá difícil Olha aqui. aí, O tá mercado, difícil. mercado tá complicado. Tá cada dia mais difícil. Parece que quanto mais você vai investindo em você e crescendo, mais vai Mas, ficando escasso. é que você vai sabendo de mais coisas, né? Eu falo, quanto mais velho a gente fica, mais experiência a E isso gente aí tu fica, adquire, né? como não dá? Tu olha assim, ah, não tem Essa foi como, porque ótima. você vai voltar muito mais assim. Hum, Minha ideia falei era, né? era. Falha. Falha, volta. Freud explica isso. É. Minha ideia é casar. É, eu ainda estou ainda em construção se eu quero morar na Europa ou aqui, porque embora eu goste da Europa pela segurança que me Uhum. traz e essa liberdade de poder viajar para onde eu quero, pagando barato, tem essa questão do frio que eu não gosto. E eu pensava, agora eu não penso mais em ter um filho, mas era mais uma questão de ressignificar tudo que eu vivi, que eu fui mãe solteira a minha vida toda. Eu Uhum. queria ter família para criar meu filho, enfim. Isso está no processo ainda. Tá. Isso vai acontecer. Uhum. E viajar o mundo todo palestrando. Eu estou investindo bastante em mim, Que porque eu bacana. falo de que eu queria palestrar no TEDx. Acho que é isso, né, que se fala, Uhum. TEDx. Quero palestrar no TEDx. Eu quero rodar o mundo todo como palestrante. Então, isso vai ser uma realização em tanto também. Que bacana. E para essas mulheres, principalmente, eu falo mulheres, mas nem para as mulheres. Para todo mundo. Isso, para todo mundo, né? Qual o recado que você passa por tudo que você sofreu, por tudo que você sentiu, né? Com toda essa resiliência, tudo, com fé em Deus. E o que que você fala? Olha, porque dificuldade a gente passa. Sim, Muita, a muita, muita, forma, o muita. ângulo que você vai olhar a sua dificuldade é que muda todo o teu percurso. O que que você diria para essa galera toda aí que está te ouvindo, né, agora, assim, com uma história fantástica? Aproveitar e dar um spoiler do meu livro, né? Que é Isso. Aprenda a se acolher. Acho que isso é muito importante, quando você aprende a se acolher. Quando você Uhum, entende a importância que a sua vida traz. O uhum. quão importante você é. E não deixar com que as pessoas minem você o tempo todo, te derrubem. É pegar você e cuidar de você e te amar. Porque amar, assim, ama-te a ti mesmo. Como é que é mesmo que eu já esqueci? Como o próximo. Não, ama-te a ti mesmo Já como. tá errando. Eu já estou errando também. Fala, Robson, como é E que é? viu? Ama teu próximo Eu como a já ti fui no mesmo. O Robson contrário. nos ajudou aqui de trás, é verdade. Obrigado, Agora que ela falou, Robson. Nem ele lembra. Ama o próximo como a ti mesmo. Então, assim, Isso. é entender quão importante é se amar. Uhum, E aí eu tenho feito isso e eu aconselho todo mundo a fazer isso. Não deixar tua vida na mão de ninguém, a não ser de Deus. uhum. Né? Eu entrego a minha vida na mão de Deus, mas fora isso, ninguém bagunça ela, não. Não Não pode. deixa, não tem E ninguém como. tem esse direito, Não né? A vida é tua, deveria. né? Não Não deveria, é deveria. verdade. Tem tido, mas não deveria. É verdade, verdade. Olha só, gente, conversei aqui com Lene Santos, né? Aqui, na verdade, a gente não ouve, a gente sente. Isso é que é bacana, sabe? Porque uma experiência dessa é um livro e um aprendizado gigante. Lene, passa tuas redes sociais aí, fala pra galera sobre você Cadê minha aí. rede? Né? Põe a rede aí do. Tá passando ali toda hora, mas a gente depois coloca Tá lá no bom. podcast, Tá né? aqui. Esse lenesantos.fr não é nem. É o meu perfil pessoal, né? É o Café com Terapia. É arroba café C barra terapia. Acho que tá. Não, o C terapia, tá assim. Isso. A gente C está terapia. finalizando o logo e tudo mais ainda, Isso, acertando tá num alguns detalhes. processo. Mas está lá, vou começar a mexer, né, no Café com Terapia já para ontem.
Mas por enquanto eu uso minha rede social, que sou eu. Eu não gosto muito de desvincular, de fazer nada muito formal. Vocês vão ver eu ali brincando, zoando, falando, mas assim, a minha vida ali já é um processo de superação para todo mundo que olha. Legal. Fala, caraca. Lene, muito obrigado, viu, pela tua presença aqui mais uma vez, né? Agora, no nosso podcast também estreando aqui, vão ter outros aí que a gente vai falar muito mais sobre café com terapia também e muita coisa boa Ai, que bom. que vai vir pra gente, né? Galera, olha só, curte aí o nosso podcast, não perca esse episódio mesmo, assista 2, 3, 4 vezes, dá like lá, compartilhe com seus amigos, com toda essa galera, porque a experiência é muito grande. Se inscreve no nosso canal, que tem muito mais, viu? E se quiserem mais, pede Lene de novo, que a gente traz mais assunto com coisa mais específica, não é não? Isso aí. A gente entra aqui em todos os detalhes, gente. Aqui é a vida como ela é. A gente está falando muito disso, né? Ah, quer falar de quê? Já vivi. Já vivi. É isso aí. É isso. Estou Legal. aqui preparada. Lene, obrigado, viu? E sucesso para nós. Obrigada para vocês também. Obrigado.